Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Arthur, eu moro no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí. Congrego na Igreja Geração Eleita do Pastor Michel, na Aldeia da Prata. E eu tenho uma pergunta para o Falando de Bíblia. Ao iniciar o meu ministério, eu encerrei minha carreira como barman porque eu entendi que eu não seria adequado eu embebedar outras pessoas. Mas, falando de Bíblia, eu posso ter uma profissão ao qual eu ando armado e posso tirar a vida de uma pessoa em prol da minha profissão e mesmo assim ter uma comunhão com Deus e ser exemplo para a igreja? Responde aí, Paulo Nascimento, falando de Bíblia. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu recebo um vídeo do meu amigo, meu irmão Arthur. Arthur é fruto da evangelização na barbearia do meu amigo Juan, que ainda não é cristão, mas sempre está lá ouvindo a palavra de Deus todas as vezes que eu visito a barbearia. E eu recebi uma mensagem de WhatsApp do Arthur. Ele me enviou um vídeo aqui perguntando para o Falando de Bíblia como é que fica a situação de alguém que trabalha, por exemplo, armado, ou dentro da Polícia Militar, ou dentro da Casa Civil, ou como um militar do Exército Brasileiro, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, e que, de repente, tenha que se ver numa situação em que tenha que fazer uso da arma de fogo e até mesmo defender a sua vida, ou defender a sua pátria, ou um cidadão ali comum do seu estado, da sua cidade. Por muito tempo, e eu já fiz um vídeo aqui no Falando de Bíblia, muitas pessoas foram instruídas a não seguirem a um determinado tipo de profissão por algumas lideranças, porque eles acreditavam que aquele tipo de profissão poderia causar algum tipo de males e também de prejuízos para com a comunhão do homem para com Deus. Porém, eu quero fazer uma ressalva que todo cidadão brasileiro é obrigado, todo homem, todo macho é obrigado, aqui no Brasil, a comparecer ao serviço militar ao completar uma determinada idade. Você tem que passar pelo alistamento. Hoje está um pouco mais fraco, não tem muita gente ficando, é mais para quem faz prova ou para quem quer mesmo ficar lá dentro ou já tem um apadrinhamento. Mas, tendo em vista as crises, muitos dos nossos irmãos também fazem o quê? Provas e concursos para serem especialistas em segurança na nossa cidade, no nosso estado, sendo inseridos a uma corporação. E aí vem a pergunta do irmão Arthur. Como é que fica? Por exemplo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o seu lema é servir e proteger. Quando eu estou em ação, suponhamos que eu fosse um policial militar. Suponhamos, não estou dizendo que sou. Suponhamos, e eu estou no dia de atividade. E no dia da minha atividade, eu sou convocado para estar numa comunidade. Você acha que eu vou entregar flores para o traficante? Você acha que eu vou chegar lá dizendo para ele assim, toma aqui uma Bíblia? Não, eu vou exercer o meu papel como profissional na minha área que estou ali designado para promover a segurança dos moradores daquela localidade. E tem como, sim, você de repente trabalhar numa profissão que às vezes você tem que fazer o uso da força ou até mesmo fazer uma questão de segurança própria ou de outros mais e continuar crente. Eu ouvi muito um discurso de um pastor que dizia assim, eu acredito num policial que vira crente, mas não acredito num crente que vira policial. E eu conheço vários policiais que fazem parte da corporação, são crentes em Cristo Jesus, cristão, dão bom testemunho, não são envolvidos com corrupção, não são envolvidos com situações que possam trazer escândalo, têm uma vida de um caráter ilibado, uma conduta correta, são excelentes pais, são excelentes cidadãos na sua cidade, dentro da sua sociedade, e que
testemunham Jesus. O problema não é uma farda. O problema é um coração corrompido. O problema, muitas vezes, não é o local que ele vai trabalhar ou a profissão que ele vai escolher. O problema é a cabeça do cara que não está boa para aquilo e ele já vai perturbado para lá. Falando de Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26. Verso 47 diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. 48. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. É quando Judas está entregando Jesus para ir para o caminho da crucificação. 49. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Isso era uma prática comum, que é chamada de ósculo santo, o beijo no rosto, o sinal de respeito, honraria entre os orientais. 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo. E Jesus não estava mentindo, não estava flertando, não estava jogando piadinha. Jesus estava falando daquilo que lhe era natural. Ele era amigo de Judas. A que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Atente para o verso 51 do capítulo 26 de Mateus. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. 52. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. 53. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? 55. Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas tudo isso, 56, aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus não disse no verso 51, joga a espada fora. Ele falou, guarda aí no seu lugar. Curioso isso, né? Porque a arma que eles usavam naquela época era uma espada. Eu não estou dizendo aqui, irmão, e esse vídeo também não é um aperitivo para dizer assim, ande armado na rua. Não é. Quem disser isso estará mentindo, estará colocando palavras na minha boca que eu não disse aqui. Mesmo porque o trâmite legal para você ter uma arma de fogo é bem burocrático. Não é fácil, não. A não ser que você arrume por debaixo dos panos e ande ilegal. E quando a polícia te pegar, você vai preso. Ok? Esse vídeo não é uma indução, mas tem pessoas que acreditam que elas não podem manter a sua comunhão porque trabalham numa profissão que é de risco. Está aqui o camarada andando com Jesus. Curiosidade. Por que Jesus não mandou antes, nos 3 anos em que ele andou com Jesus, tirar a espada da cintura? E quando ele dá prova da sua arma, publicamente registrada para nós na Bíblia, Jesus manda ele colocar no lugar. Vamos conversar sobre o assunto? O que você acha disso? Como cristão, eu posso fazer parte, de repente, da polícia militar? Da polícia civil? E se eu tiver que, de repente, usar de um extremo e tirar a vida de alguém, eu perco a salvação? Se eu estou cumprindo o meu dever como um agente legal da lei? Como um agente legal para servir e proteger a minha sociedade pela qual eu estou ali inserido? Vamos conversar? Muito obrigado, meu irmão Arthur. Um grande abraço para toda a geração eleita
lá na Aldeia da Prata, na cidade de Itaboraí. Pastor Michel, beijão para o senhor, grande abraço para todo o ministério. Faça como o nosso irmão Arthur, entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram, @falando de Bíblia oficial, e envie o seu vídeo pergunta. Vamos seguir juntos? Falando de Bíblia.